Amém, queridos irmãos? Quinta-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é A Queda do Homem. O título da quinta-feira, A Proteção de Deus. E o versículo, 2 Coríntios 11:3. Receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por um novo dia. E obrigado, pois a Tua palavra nos tem protegido, tem trazido para nós a Tua presença e a Tua proteção. Tua palavra tem renovado a nossa mente, transformado a nossa alma, para que nós entendamos cada vez mais a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Não permita, Senhor, de forma alguma, que sejamos demovidos de Tua vontade, que tenhamos a nossa mente corrompida por dúvidas semeadas por Satanás, que percamos a nossa simplicidade e pureza. Pelo contrário, Senhor, nós queremos nos manter firmes, inabaláveis no Senhor, sempre com um coração humilde, um espírito abatido, contrito, simples, buscando o Senhor, buscando a Tua vontade, buscando o Teu reino. Concede-nos, Senhor, isso até a Tua volta, que permaneçamos no Teu caminho, cheios de simplicidade e pureza, até a Tua volta. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nesta segunda-feira, nós entramos em um dos trechos mais sensíveis da Bíblia, um momento em que a história da humanidade muda. O homem e a mulher, não é? Nós vimos ontem que Eva foi criada da mesma forma que Adão, osso dos ossos, carne da carne, e foi criada para ser a auxiliadora de Adão no serviço a Deus, assim como a igreja foi criada para auxiliar Cristo, para ser auxiliadora idônea de Cristo, complemento de Cristo. Mas também, a partir do capítulo 3 de Gênesis, nós vemos a entrada de um novo elemento, na verdade um elemento antigo. Satanás, o diabo, disfarçado como uma serpente, fala com Eva, confunde a mente de Eva, colocando em dúvida a palavra de Deus, colocando em xeque a palavra de Deus, interpretando de uma outra forma a palavra de Deus. Eva aceita, come do fruto que era proibido, dá para o seu marido, ambos comem, o pecado entra no homem, com o pecado a morte. Eu vou começar lendo aqui no Alimento Diário, página 64, primeiro parágrafo. Veja, irmãos, aqui começa a descortinar a estratégia de Satanás para nós. A partir de hoje, vamos abordar o tema da semana que descreve a situação da queda do homem. Leiamos Gênesis 3:1. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Quando o diabo, o inimigo de Deus, se aproxima do homem, é sempre por meio de uma dúvida sobre o falar do Senhor. Nada que seja verdadeiro, reto, claro, direto, se relaciona com a serpente. Cuidado com as dúvidas. Satanás se aproxima de nós por meio delas. Quando a serpente apareceu a Eva, esta estava sozinha, sem a proteção de seu marido. Prezado leitor, não se exponha ao inimigo de Deus. Esteja sempre debaixo da proteção que o Senhor lhe concedeu. Seja sobre os líderes espirituais de sua igreja, seja sobre seu marido, seja sobre a comunhão protetora do próprio Deus. Tudo o que você for fazer na obra do Senhor, ao menor sinal de dúvida, tenha comunhão. Busque a proteção de Deus para a sua vida. Se nós prestarmos atenção à palavra de Deus, ao Espírito que a palavra de Deus tem, muitas coisas, ontem falamos isso, né? Muitas coisas vão ser antecipadas. Então, por exemplo, ontem, quando nós falamos da auxiliadora, veja, no versículo 18, Deus já menciona, não é bom que o homem esteja só. Deus, ele sabe o que é bom e o que não é para nós. E ele já está cuidando dessas coisas. Então ele mencionou, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea.
E aí o homem começa a dar os nomes aos animais e aí ele percebe que ele está sozinho. Então antes dessa percepção, Deus já sabia o que era bom e já estava cuidando disso. É assim na nossa vida. E na palavra que o Senhor havia dado, tanto para Adão quanto para Eva, eles deveriam comer da árvore da vida, não comer da árvore do conhecimento, cultivar e guardar o jardim, né? Cultivar do aspecto positivo, cultivar a vida, que era o principal no jardim, a vida, e guardar o jardim de qualquer coisa que ameaçasse a palavra de Deus, a ordem de Deus, não é? Então, quando a serpente, e ali, irmãos, Satanás escolhe a personificação de um animal que era neutro. Hoje todos nós, né, a maioria de nós, temos medo. Você vê uma serpente, você fica com receio, né? De picar, você pode até te matar. Mas naquela época, era um animal como um outro qualquer, não é? Alguns até acham que a serpente era fictícia, mas eu não acredito nisso. Porque uma vez que a palavra de Deus, e Deus não pode mentir, ele menciona algo, então é porque esse algo existe. Não é mesmo? Por exemplo, Satanás, ele existe, né? Um anjo que foi criado de modo perfeito, se rebelou contra Deus e hoje lidera a oposição a Deus e ao plano de Deus. E naquela época, ele, você sabe, né? Paulo diz, ele pode até se disfarçar como um anjo de luz. Então ele poderia se disfarçar também como um animal. E ali, irmãos, o ponto não, então eu vou dar ouvido a esse animal, mas não vou dar ouvido àquele. Eva não tinha como julgar isso, mas o que ela poderia julgar, e o que nós podemos julgar hoje, no sentido positivo, eu estou falando, é lógico, é o seguinte: quando alguém, um animal, um anjo, Paulo chega a dizer que se um anjo pregar, para os Gálatas, né, se um anjo pregar evangelho diferente do que o evangelho que ele apresentou aos Gálatas, para que eles desconsiderassem. Então, quer dizer, não importa a origem, se contradiz a palavra de Deus, se coloca em xeque a palavra de Deus, Eva ali deveria ter entendido, opa, aqui é o ponto em que Deus falou, é para guardar, não é para ouvir, é para afastar, não é? O próprio Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás, respondeu às tentações de Satanás, todas as 3 tentativas registradas no Evangelho, com a palavra de Deus. Agora, o que Satanás, né, a serpente, conseguiu fazer com Eva? Quando ele lança a dúvida e Eva aceita, a mente de Eva começa a ser corrompida. Então ele consegue levar Eva a cogitar, a racionalizar as coisas. Quando o Senhor Jesus, em Mateus 16, expôs Satanás naquela fala de Pedro, ele falou algo que nós devemos prestar bastante atenção. Ele disse, arreda Satanás, ou seja, para trás de mim, porque cogitas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. O que significa isso? Que ele só tinha conhecimento, ele só podia razoar das coisas humanas, das coisas terrenas, as quais ele tinha domínio. Ele não podia cogitar, razoar, ele não tinha domínio daquilo que é celestial. Então, enquanto ele conseguir levar as coisas para o terreno humano, a esfera terrenal, ele tem vantagem. Por isso, irmãos, nós sempre precisamos levar as coisas para o terreno celestial. E como fazemos isso? Imergindo na palavra de Deus, repetindo a palavra de Deus, sabe? Você vai inculcando a palavra de Deus. E hoje nós temos diversas ferramentas para fazer isso. Essas ferramentas, irmãos, são também a proteção de Deus para nós. Aqui o título da quinta-feira é essa, a proteção de Deus. Então, quando surgem dúvidas, nós buscamos a comunhão. E para não surgirem dúvidas, nós imergimos na palavra, nós inculcamos a palavra. De modo que se vem alguma coisa estranha, como aquela serpente começou a falar para Eva, nós fazemos igual o Senhor fez, nós rebatemos com a palavra.
porque estamos cheios da palavra, não é? Então não é uma questão de conhecimento, mas é uma questão de estar cheio da palavra. A boca fala que o coração está cheio. Muito bem. Em 2 Coríntios 11, Paulo, ele cita para os coríntios essa situação do Jardim do Éden. Por quê? Porque os coríntios estavam, principalmente na segunda epístola de Paulo aos coríntios, nós vemos isso. Os coríntios, não toda a igreja, mas alguns, talvez uma boa parte, eles estavam colocando em xeque o apostolado de Paulo. Talvez ouviram, como os Gálatas, que Paulo não era apóstolo, que ele não vinha de Jerusalém, que ele não tinha autoridade para ensinar o que ele ensinava. Então, quando você aceita esse tipo de coisa, coloca, por exemplo, em xeque o apóstolo, se o apóstolo é o canal da palavra de Deus, canal da palavra profética, você não recebe mais essa palavra. Ou quando você recebe cheio de dúvida. Até o nosso irmão, eu vou ler aqui, achei bem interessante para nós, ele conta uma experiência que ele teve há décadas atrás, quando o irmão Dong estava à frente da obra, liberando a palavra. Então é importante, se você olha para a Bíblia, você vê, havia um grupo de pessoas que foi enganada pela serpente. Paulo diz o que para eles? Para os coríntios: eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza, devidas não a uma pessoa, devidas a Cristo. Porque ali o apóstolo Paulo ainda diz: eu zelo por vós com zelo de Deus. Então o apóstolo, ele vai zelar, ele quer levar todos para a vontade de Deus. Esse é o coração de um apóstolo, não é? Então Paulo ele diz, no versículo anterior a esse que ele fala, que ele receava que a serpente corrompesse a mente dos coríntios como ela fez com Eva, ele, Satanás, não é? Ele diz antes: eu zelo por vós com o zelo de Deus, versículo 2, 2 Coríntios 11, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ou seja, a função da auxiliadora idônea, quem está ajudando na preparação são os apóstolos. Por isso a palavra é profética. Entende? E lógico que o próprio Paulo também fazia parte da igreja, dessa virgem, assim como todos nós, mas a cada um Deus deu uma função, uma comissão dentro do corpo de Cristo. E a de Paulo, ele é bem claro, ele fala: eu tenho preparado vocês para apresentar como uma virgem pura. Ou seja, cheio de simplicidade e pureza. E já Satanás quer o quê? Ele quer despertar, corromper a nossa mente. Porque a mente é o carro-chefe da nossa alma. Se a mente é contaminada, a emoção e a vontade também vão ser contaminadas. Se a mente perde a simplicidade, a emoção e a vontade também perdem. A alma inteira perde. Então, quando ele começa a lançar as dúvidas, ele começa pela mente, depois ele toma toda a alma de Eva, como nós vamos ver mais adiante, não é? Essa experiência que o irmão Pedro conta aqui no Alimento Diário, na página 65, no segundo parágrafo, eu vou ler aqui. Ele diz: na década de 80, palavras negativas de alguns líderes estavam contaminando muitos jovens das igrejas do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Para tentar ajudá-los, comecei a ligar para vários e a visitá-los. Entretanto, de tanto ouvir muitas daquelas críticas e reclamações, percebi que eu mesmo havia sido contaminado. E como percebi isso? Comecei a ficar muito crítico em relação às palavras ministradas pelo irmão Dong Yulan. Enquanto eu ouvia, pensava em minha mente: o irmão Dong não deveria usar esse termo. Esse termo pode dar a entender algo errado. O irmão Dong não deveria explicar esse versículo desse modo, deveria ser de outro. De tanto ajudar esses irmãos que haviam sido contaminados, comecei a ficar muito crítico. Foi assim que percebi o quanto a morte espiritual pode ser sutil. Em contato com ela, você pode ser, sem perceber, contaminado. Enquanto eu vivia esse conflito, observava os irmãos muito alegres à minha volta, desfrutando daquilo que ouviam. Somente eu estava com o semblante caído,
com os olhos abertos para encontrar erros e problemas na palavra do Senhor. Chegou uma hora em que decidi dar um fim àquela situação. Pedi ao Senhor para me lavar e renovar, mas também percebi que leva tempo para livrar-se da morte. Não é o mesmo que pedir perdão por um furto. É bem mais profundo que isso. Levou meses para que eu realmente me sentisse liberto daquela situação. Por isso, meu encorajamento para os jovens é: não permita que o inimigo corrompa sua mente. Seja simples e puro. Ao menor sinal de dúvida quanto à palavra e crítica contra ela, diga para o inimigo de Deus: serpente, não me tente enganar, eu sou 110% por Deus. Mantenhamos nosso coração simples e puro. Em Romanos 12, Paulo nos mostrou que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Então, diariamente, quando nós emergimos na palavra, a nossa mente vai sendo renovada, de acordo com a vontade de Deus. E essa renovação nos faz experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é algo diário. Quando Satanás ele lança dúvidas, ele interrompe essa renovação, logo ele interrompe a nossa transformação, que é isso que ele quer fazer. O cerne, a raiz do plano de Satanás sempre foi colocar em dúvida a palavra de Deus para afastar o homem da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito, é vida, é a própria presença de Deus. Então, irmãos, nós, com essa experiência que o nosso irmão trouxe para nós podemos ver quantas vezes, muitas vezes, nós também caímos e enveredamos por esses caminhos. Nós precisamos realmente conservar a nossa simplicidade e pureza que é devida a Cristo. Sermos como crianças, não é? Mateus 18, o Senhor mostrou para os discípulos, eles estavam brigando para ver quem era o maior. Isso aí é coisa de Satanás, é aquilo que eu falei, cogita das coisas dos homens. Os homens brigam para ver quem é o maior. E aí o Senhor mostrou, falou, olha aqui, ó. Você quer entrar no reino dos céus? Aqui, seja como essa criança. Tem outro trecho, ele diz, você quer ser o maior? Então seja o menor, sirva a todos. É totalmente contrário ao que o mundo cogita, ao que o homem cogita. Por isso, precisamos diariamente renovar a nossa mente, mergulhando na palavra, emergindo na palavra, inculcando a palavra, para que nós andemos de acordo com a vontade perfeita, agradável, boa de Deus. Eu vou ainda ler na página 66 o penúltimo parágrafo. Aquela pequena serpente do Éden se tornou um grande dragão no livro de Apocalipse. Você vai lá em Apocalipse 12, 9, você vê a menção ao dragão, que é Satanás. Aquela serpentezinha, aparentemente inocente do capítulo 3 de Gênesis, enganou Eva. E por ter enganado ao longo das eras tanta gente que se afastou de Deus e viveu na carne, foi se alimentando dessas pessoas até se tornar esse grande dragão. Não seja você alimento do dragão. Viva no espírito, não viva na carne. Quando o Senhor amaldiçoa a serpente, ele diz que ela ia comer do pó. E de tanto comer do pó, ou seja, de tanto conseguir se alimentar daqueles que permanecem na esfera terrena, essa serpente virou um grande dragão. No final, todos nós, irmãos, vamos ver com os nossos próprios olhos. Aqueles que foram enganados pela serpente vão perceber. Eu fui enganado. E agora eu perdi o caminho da simplicidade, o caminho de Deus. O que vai restar? Imagine, por exemplo, um daqueles coríntios, ao ser ressuscitado por Deus, perceber que ele falava contra, tentando dissuadir outros também a ir contra, talvez o maior apóstolo que nós tivemos, o apóstolo Paulo. Então você percebe? Lembre-se, querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é proteção para nós. Permanecer na palavra protege-nos e também nos faz cada vez mais conhecer a vontade de Deus, a nossa mente é renovada. Mas hoje há diversas vozes
no mundo, muitas vezes até em círculos de amigos que vão tentar fazer com que você duvide da palavra de Deus. Lembre-se, não dava para Eva perceber que aquela serpente seria perigosa, olhando só para a serpente. Mas quando ela abriu a boca e colocou em xeque a palavra de Deus, aí dá para detectar. É a mesma coisa com cada um de nós. Quando alguém, alguma coisa, abre a boca e leva contra a palavra, você pode detectar. Aqui não é para cultivar, aqui é para guardar. Guardar o jardim da sua vida, da sua família, porque uma vez que a esposa, o marido, o filho é contaminado, o próprio seio familiar fica em risco. Então vamos nos proteger, cultivar a palavra de Deus e guardar de tudo aquilo que tente colocar em xeque, em dúvida, aquilo que vem de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Jesus é o Senhor.